Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Serafim e sejam muito bem-vindos. Bom, eu vou continuar para vocês. Ontem eu ia gravar algum vídeo para colocar algum conteúdo, mas não tive tempo. Mas hoje é para repor de ontem. Bom, eu vou começar assim a história através do ponto de vista do BioShock 2 Mais Sonhos. Então, vamos lá para começar. Eu vou contar a história do protagonista, do Jonathan Pseudobaum, e vou contar a história dele como se fosse a minha. Porque, porque eu sou. Porque ele é tanto humano quanto Big Daddy. E eu vou contar a história dele como se fosse a minha. Porque ele ser um Big Daddy representa também o meu lado paterno, meu lado protetor. Por causa de que eu tenho um sonho de encontrar com uma menina, de namorar com ela, noivar, casar e ter filhos. Depois, nos próximos vídeos, eu vou falar assim quem. Vou falar na parte de casamentos e religião também, assim, para pais que assim, casais que namoram, ou solteiros, ou que já são noivos, ou que já casaram, pretendem ter filhos, para assim, se pesquisar até nome, também vou falar até o nome das minhas filhas que eu tinha escolhido, tá bom? Mas isso é mais para próxima vez. Então, vamos lá da história através do ponto de vista do BioShock 2 Mais Sonhos. A história de Jonathan Topside-Baum, Projeto Delta, e a sua filha Eleanor Samara. Vamos lá para começar. Bom, Jonathan Topside-Baum, ele era um policial, um mergulhador. Ele investigava navios naufragados no Oceano Atlântico. E durante a investigação que ele estava fazendo, ele encontrou uma cidade espacial chamada Rapture. Ele foi até lá e aí foi bem recebido, assim, com um grande herói. Só que o Andrew Ryan, ele pensava que ele era um espião. E aí prendeu o Jonathan dentro de uma cela. O Augusto Sinclair encontrou ele para fazer testes científicos de plasmídeos, para ele ir para o projeto Protector, que é o projeto Guardião, para ele se tornar um Big Daddy. E a menina que ele teria que cuidar se chamava Eleanor Samara, que era uma Little Sister. Depois disso, ele descobre que são pai e filha. E aí ele tem que proteger a filha. Depois ele. Aí depois ele comete suicídio amando da Sofia. Ele atira na própria cabeça na frente da própria filha. Então 10 anos se passam e ele não se lembrava de nada. Contudo, a jornada dele, ele busca se lembrar aos poucos. A Eleanor Samara já é uma adolescente e faz ele recuperar completamente a memória dele aos poucos. E ainda mais porque ele descobre que tem mais duas filhas, a Agatha Maria e a Alma Emily, que também se tornaram Little Sisters. Então ele tem que, na jornada, ele aprende sobre as Little Sisters, Eleanor Samara, e também aprende também assim tanto a história dos moradores de Rapture quanto da própria história. Agora vamos lá para a história dele, mas também contando assim como o Jonathan Upside Trembal ele não fala no filme jogo, mas na verdade o protagonista sou eu. Por isso que eu vou falar pra vocês. A minha foto que aparece é dele. Assim, eu vou contar a história dele como se fosse a minha história, como se eu fosse ele. Assim, eu sou o lado humano. Ele é tanto humano quanto Big Daddy. Eu vou falar como que as adolescentes enxergam o mundo. Vamos lá pra começar. Meu nome, meu nome é Jonathan Topside-Baum. Sou conhecido como Projeto Delta. Eu vou contar minha história lá pra vocês. Bom, antes de me tornar um Big Daddy, eu era um mergulhador.
eu investigava navios naufragados no Atlântico. E aí, contar aos meus colegas, foi aí que eu descobri o Rapture. Assim, uma cidade subaquática. Eu entrei e fui bem recebido pelos habitantes de lá, assim, muito como se fosse um herói. Só que o Andrew Ryan, ele pensava que eu era um dos espiões passados. E aí ele me prendeu em uma das prisões, uma prisão chamada Persephone. Só que a doutora Bruce Tenenbaum e o Augusto Sinclair me encontraram e eles queriam. E o Augusto Sinclair queria fazer testes científicos com plasmídeos para eu ir pro projeto Protector, que é o projeto Guardião. Que era um projeto assim que eu teria que passar em todos os testes que para eu conseguir me tornar um Big Daddy, assim, colocado naquelas roupas reforçadas de mergulho. Aí eu passei em todos os testes. Eu passei em todos os testes. Aí eu fui aprovado para o projeto Protector. Aí a menina que eu tinha que cuidar chamava Eleanor Samara Lembe, que havia se tornado uma Little Sister. No ano de 1958, eu estava junto com a Eleanor Samara. Aí eu fui até uma ventosa. Aí como eu era um Big Daddy, pensava que eu era pai dela. Aí a gente moveu um lado paterno, assim, uma relação pai e filha. Aí depois assim eu vou contar mais pra. Mas eu vou continuar minha história lá pra vocês, tá bom? Aí mais pra frente eu conto mais. Bom, do caso, depois que eu e a Eleanor Samara tivemos esse vínculo pai e filha, a gente foi até a Dungeon Bruce Resort. Aí fomos coletar o Ada dos Anjos. Aí fomos coletar o Ada e aí mostrou onde tinha mais anjos. Aí a gente passou por um restaurante, eu pedi desculpas lá pro garçom, que ele havia assustado. E aí depois eu ouvi gritos. Depois eu tinha ouvido gritos da Eleanor Samara, pedindo socorro. E descobri que eram aqueles splicers, os capangas da Sofia Lembe, que estavam tentando pegar o Ada da que estavam tentando pegar o Ada da Eleanor Samara. Só que um deles tá com um plasmídio de controle mental. E aí eu fiquei desorientado. Aí quem chegou? A Sofia. A Sofia lembra que é a médica psiquiátrica. E aí ela pegou a Eleanor Samara e falou: Esta não é a sua filha. Você entendeu? O nome dela é Eleanor Samara e ela é minha. Agora, se ajoelhe. Se ajoelhe, por favor. Remova seu capacete. Agora pega essa pistola e aponte para sua cabeça. Atire. Só que a Sofia me fez atirar minha própria cabeça na frente da Eleanor Samara. E aí gritou. E, a, e aí depois que ela veio ficou traumatizada. 10 anos haviam se passado. Haviam, 10 anos depois haviam se passado. Aí eu fui ressuscitado numa fita chamber. Aí escutei de uma cientista chamada Bruce Tenenbaum, que estava tentando me falar lá pelo rádio. Só que estava dando interferência. Aí eu acordei lá com amnésia. Depois, eu vi um poema de uma das Little aquela da casa de cabeça para baixo. Aí eu fui uma das ventosas e percebi que era a Agatha Merlia. E aí peguei de um diário de voz, aí eu fui sabendo mais lá da história. Aí derrotei os capangas lá da Sofia. Quando cheguei numa das máquinas do Catter's Garden, que é o Jardim das Coletoras,
eu ouvi a voz da. Assim, eu tinha escutado a voz da. Eu tinha escutado a voz da Eleanor Samara, que ela tava me chamando. Então, só que ela tava viva, ela conversou comigo telepaticamente, que ela tinha uma, uma percepção extrasensorial, tipo um sexto sentido. Então ela tá me ajudando a recuperar a minha memória aos poucos. E vi que tinha um plasmídio de bola de eletricidade. Eu tinha injetado e aí o meu código genético acabou sendo reinscrito. Aí eu desmaiei. A Agatha Mirlia me falou que eu havia dormido, que, que, que eu havia dormido demais, eu havia dormido por um longo tempo, que a Eleanor Samara precisava de mim, que eu teria que encontrá-la e que tudo ficaria bem. Depois disso eu ouvi o grito dela sendo pego por alguma coisa, uma criatura nova. E aí eu acordei e eu até havia recuperado um pouco a minha memória. Aí eu me lembrava que, aí depois eu fui até a Brigitte Tenenbaum. Ela me contou, naquele ticket bus, depois que eu, depois que eu reativei o gerador, ela me falou assim que ela sabe quem eu era. Ela sabia que eu era irmão dela, o irmão caçula. E aí ela me falou também que o, que o Andrew Ryan, que era um dos criadores de Rapture, era meu pai. E que a ex-garota de programa que ele conheceu, a Mary Catherine e a Jolene Tenenbaum, havia estava grávida e que o Jackson Ryan, que era o meu irmão, o personagem do BioShock 1, era meu irmão. Só que ele matou nosso pai com um taco de golfe. Só que ele adotou e resgatou a maioria das Little Sisters. Ele havia adotado e resgatado a maioria das Little Sisters. E eu estava em Rapture pra fazer a mesma coisa, pra adotar e resgatar as meninas, que tinham inclusive as minhas filhas. E que a minha. E que a minha. A minha. Que a minha. Que a minha esposa era a doutora Sofia Lembe. E que a Eleanor Samara, que é aquela menina que eu tinha cuidado, na verdade era minha filha. E que tinha mais duas que haviam se tornado Little Sisters. Só que 10 anos haviam se passado. E aí, e aí a minha própria filha mais velha, as minhas três filhas, haviam me ressuscitado. E escondido dentro de ursinhos de pelúcia, para que a Sofia Lembe não visse. E aí calibraram uma fita chamber, uma câmera de ressuscitação, lá com o meu código genético. E aí eu acordei lá sem memória nenhuma. Depois que eu soube disso, a Brish ela foi me guiando até o Expresso Atlântico. Eu fui até lá. Só que antes eu tive que derrotar uma Big Sister. Pra quem não sabe o que é Big Sister, Big Sisters na verdade são as Little Sisters, as irmãzinhas, aquelas garotinhas, quando elas entram na fase da adolescência. Quando elas chegam na fase da adolescência, elas ficam estáveis. Aí usam as mesmas roupas que eu uso de Big Daddy. Só que também as habilidades tanto das Little Sisters, coletar o Ada, quanto dos Big Daddies. Aí era uma das minhas inimigas. É uma das inimigas dos Big Daddies, como do meu caso. Bom, falando dos Big Daddies, existem. Na verdade, eu vou falar pra vocês. Os Big Daddies. Existem os Bowsers e os Roses, que são os dois tipos de Big Daddies do BioShock 1, do BioShock como tudo começou. Todos os Big Daddies usam uma arma chamada de Drill. Não é só uma arma, é uma ferramenta também.
Só que o e tem os Alpha Series. Tem os Alpha Series como é o meu caso. Eu sou um tipo raro de Alpha Series. Só que os Rhodes e os Alpha Series conseguem tirar o capacete. Eles conseguem tirar o capacete. Os Balsas não conseguem tirar. O Drill, com aquela broca, é tendo uma arma com uma ferramenta. Só que os Big 10, como é o meu caso, pode usar o sistema chamado de Dual Wielding. O que seria isso, o Dual Wielding? Dual Wielding quer dizer você usar os poderes das armas ao mesmo tempo. Sendo que o Bioshock 1 de Sonhos. Não, do Bioshock 2 de Sonhos, desculpe. Tem o sistema de Dual Wielding. Do Bioshock 3 Infinity, dá pra alternar os poderes e as armas. Alternar poderes e armas. E, e, e assumir elas. Usar elas ao mesmo tempo. Por ter o sistema alternado. Tem um sistema alternado dual wielding. Isso no Bioshock 3 Infinity. No Bioshock 1 só tem só o sistema alternado. Você pode alternar entre os poderes e as armas. No Bioshock 2 Sonhos, como no meu caso, eu posso usar o sistema Dual Wielding, que eu posso usar tanto os meus poderes quanto as armas. Tudo bem? Então vamos lá para continuar. Depois que eu derroto uma Big System, eu costumo coletar o Adam. Sendo que eu também coleto não só comida, também comida, bebida, também coleto dinheiro também. Coleto dinheiro também, coleto Sealing e Storeweave também. E os diários de voz, que também é muito importante, que é para saber da história. Bom, quando eu continuo a minha jornada, a Eleanor Samara, ela vai sempre me guiando do que realmente, do que me guiando por causa da minha jornada, cada vez que eu vou me lembrando. E ela falou que as Little Sisters que eu adoto e resgato, que são os olhos e ouvidos dela. Ou seja, inclusive a Agatha Merlia e a Alma Emily. Que eu teria que adotar e resgatar. Só que, só que assim, tem 3 pessoas dentro de. Na verdade, 4. São 4. Ela falou que as únicas lembranças que ela se lembrava é quando eu estava com ela. Quando eu estava com ela. E aí é por conta que ela quer ir para a superfície. Ela quer. É onde está o farol. E ela quer ter a chance de liberdade. Só que a Sofia priva ela disso. E ela ficou assim. Ficou rebelde. E aí a única chance que ela tinha era o que ela tinha que fazer. Sabia que a própria mãe havia me feito atirar na minha própria cabeça na frente dela. Né? É assim, que aí a própria Eleanor Samara ficou traumatizada. Então ela fez um plano. Pediu para as Little Sisters, para as irmãzinhas, pegarem meu código genético, junto com a minha irmã, com a Bridget Tenenbaum, minha irmã mais velha, e usar a fitatina para me ressuscitar e tirar aquela condição de um Big Daddy. Só que eu seria um humano dentro de um traje de mergulho. Ou seja, eu acordava sem amnésia. É por isso que eu acordei sem amnésia. Porque eu voltei a ser humano mesmo sendo Big Daddy. Ou seja, eu tinha a forma humana de volta. Mas também eu era um Big Daddy também. Então eu tinha. Só que eu estava sem memória nenhuma. Eu estava sem memória nenhuma. E aí, aos poucos, eu vou recuperando a minha memória. Junto com a, junto com a ajuda, junto com a ajuda da minha filha mais velha. Junto com a minha filha mais velha,
que é a que é a Eleanor Samara, que agora de Little Sister, ela de criança, na época que eu conheci ela, ela tinha 6 anos, agora ela tá com 16, porque 10 anos se passaram. Ela já tá uma adolescente, mas ela ainda continua ainda sendo uma Little Sister por dentro, porque ela tem aquela lesma doada implantada dentro dela, então ela tem capacidade regenerativa, ganhou poderes sobre-humanos, mas também um sexto sentido. E ela está disposta também a me ajudar. Eu vou continuar a minha jornada com vocês, tá bom? Vamos lá. Continuando. Cada ação que eu faço reflete também na minha filha também. Por exemplo, são 4 pessoas. A Grace Holloway, o Stanley Pooley, que é um jornalista, o próprio Augusto Sinclair e a minha esposa, a Sofia Lembe. Quando eu mato o Big Daddy, eu tenho que adotar, aí eu tenho que adotar a Little Sister dele, como se fosse minha filha. Só que eu tenho que levar a Little Sister 2 vezes para coletar o ato de 2 anjos. Quando eu chego até uma das Ventórias para colocar ela lá, é que tem assim, que eu passo assim, o soro que a Sofia, o soro que a Brit Tenenbaum me deu, ela não mata a lesma que produz o Ada. O soro que ela deu não mata a lesma que produz o Ada. Na verdade, retira o excesso. Na verdade, o soro retira o excesso do Ada. A criança ainda permanece com a lesma produz o Ada lá para a criança. Produz o Ada. O soro só retira o excesso. Entendeu? É só o excesso para que a criança não fique sobrecarregada. Mas devolve uma parte de quando ela era humana. E aí eu recebo uma quantidade pequena de ADA. Assim, eu recebo de 80 ADA. Na verdade, eu recebo 80 ADA. Toda vez que eu adoto e resgato as Little Sisters, eu recebo presente naquelas máquinas do Gathering Garden. E aí a minha, e aí a minha filha, ela, uma das Little Sisters, que é os olhos lá da Eleanor Samara, coloca um cinto de pelúcia na marca do Gathering Garden em sinal de agradecimento, sabendo que eu sou um pai amoroso que nunca mataria elas. Aí eu encontro com a Grace Holloway, lá no quarto dela. A gente conversa e aí eu pego a chave com ela. Só que, assim, eu tinha uma decisão: perdoá-la ou matá-la. Eu escolhi perdoá-la. Eu escolhi perdoá-la. Porque durante a minha ausência, ela cuidou da minha filha. Então, a respeito disso, eu perdoei ela porque ela achava que eu era mal, mas eu não era. Eu não era. Eu só queria encontrar minha filha de volta. Mas como ela cuidou, eu não matei ela e agradeci. Em seguida, fui encontrar o Stanley Pooley, que era um jornalista. Antes disso, a própria Eleanor Samara falou para mim que quando a Little Sister coleta o Ada, também tem as memórias também. Também tem as memórias. Então, a história o Carlos Stanley Pooley é que ele está investigando a minha esposa, está investigando a Sofia Lembe, que ela estava tramando por causa da família de Rapture, que ela estava tramando transformar nossa filha numa super altruísta. Aí ele havia colocado a Eleanor Samara em um orfanato, depois que ela havia se tornado uma Little Sister.
Mas ele acabou se arrependendo. Ele acabou se arrependendo. Só que a filha dele a filha dele junto com a Grace, que havia se tornado uma Little Sister, acabou ficando muito triste com o pai. Só que o Stanley pediu perdão pra filha. Só que a filha perdoou ele. E aí, o Stanley estava disposto a se redimir. E não fazer mais, não cometer o mesmo erro. E aí ele se trancou dentro do anfiteatro. E aí eu tinha que escolher matá-lo ou perdoá-lo. Eu escolhi perdoá-lo. Por quê? Mesmo a filha dele se tornando uma Little Sister, a filha dele com a Grace, que eu adotei e resgatei, que eu havia adotado e resgatado, eu não iria matá-lo porque ele se arrependeu do que tinha feito. Então eu escolhi não matá-lo. Eu vou contar minha história para vocês mais pra frente, tá bom? Então eu vou contar a minha história para vocês mais pra frente, tá bom? Um abraço para vocês, tá? E até a próxima. Bom, pessoal, eu vou encerrar por enquanto aqui e aí eu vou continuar para vocês da história do BioShock 2 Maldições, tá bom? Eu vou continuar Eu vou continuar a história do Jonathan Topside-Baum do ponto de vista dele e do meu. Na verdade, o ponto de vista dele é como se fosse o meu ponto de vista, que somos a mesma pessoa. E aí eu vou continuar a trajetória dele. Aí eu vou falar sobre a expansão Minerva 100. E aí eu vou pensar assim, em fazer um resumo tutorial para quem gosta assim, de filmes de jogos de tiro, do caso da trilogia BioShock, dando dicas também, tá bom? Bom, um abraço para vocês, tá? Tudo de bom. Muito obrigado. E eu verei vocês da próxima vez, tá bom? Um abraço. Tchau.